Bom dia, alunos do 8º ano. Vamos iniciar a nossa aula continuando a falar sobre áreas. Vimos na nossa última aula que os exercícios não foram muito bem trabalhados por vocês, né? Nós tivemos alunos que não estavam fazendo as atividades. Então, já começa essa aula mandando um recado. Tem que fazer as atividades. Quando chegar na nossa videoaula na quarta-feira, a atividade ela tem que estar pronta para a gente poder corrigir e verificar só os erros. Não é deixar para fazer na hora, porque senão vai demorar, vai perder tempo. E aí vai ficar difícil e vai ficar complicado. Tá bom? Então o que a gente vai fazer hoje? Vamos revisar um assunto que a gente já trabalhou já desde o 6º ano. O professor de matemática do 6º ano de vocês deu essa matéria. Eu tenho certeza absoluta que ele passou isso para vocês. Entendeu? E aí o que acontece? O que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a área do paralelogramo. Área do paralelogramo. E lembrando, o que é um paralelogramo, Mauro? Paralelogramo é a figura que tem lados opostos paralelos. Isso pode ser representado pelo retângulo. Isto pode ser representado pelo quadrado, ou que nesse caso aqui a área que a gente pode estar trabalhando seria o próprio paralelogramo. Tá? São esses 3 tipos de paralelogramos que nós vamos estar verificando a área nesse primeiro momento. Existem outros? Sim. Existe, por exemplo, o losango, que também é um tipo de paralelogramo, em que a área é feita de uma forma diferente. Nós vamos ver esses 3 aqui agora. No caso do retângulo, como é que a gente faz isso? Esse termo no retângulo, como em qualquer outro paralelogramo, essa medida é chamada de base. E essa medida aqui pode ser chamada de altura. Lembrando que a gente vai chamar a base de B e a altura de H, indicação de altura para matemática. Então a área deste retângulo vai ser sempre base vezes altura. No caso do quadrado, todo quadrado ele é um tipo de retângulo. Então você poderia fazer de base e altura, mas qual é a característica principal do quadrado? É que a base e a altura elas são medidas iguais, elas têm a mesma medida. Então você chama isso de lado. Então a área do quadrado, que eu vou chamar de aqui, ó, ela pode ser definida como lado vezes lado. Ou a área do quadrado, lado ao quadrado. E lá no paralelogramo, como é que eu posso trabalhar essa área aqui? Ó? Essa área aqui, ó, esse valor também é chamado de base, mas essa medida aqui, ó, não é a altura, a gente já sabe disso. A altura ela tem que fazer 90 graus com a base. Então, ó, 90 graus com a base, 90 graus com a base. Então, esta medida aqui, que é a medida da altura deste paralelogramo. E aí, a área do paralelogramo também é a mesma área do retângulo, base vezes altura. Visto que, se eu pegar essa parte aqui, ó, cortar, eu posso colar ela aqui, ó, que é justamente aquele pedacinho que estava lá. Então essa parte vem aqui para cima e a altura fica sendo aquela definida com ângulo de 90 graus. Então tem lá base vezes altura também, paralelogramo. Então como é que eu faço exemplo disso? Ah, é simples mesmo? Simples. Quero fazer a área de um retângulo cuja base, eu vou botar aqui base 10 e altura 8. 10 vezes 8, 80. Só tenho que lembrar se aqui for centímetros e aqui centímetros, isto vai ser 80 centímetros quadrados. E no caso da nossa medida de área, as unidades têm que ser iguais, tanto para a base, quanto para a altura, quanto para um lado, quanto para o outro. Perfeito? Então, basicamente, é isso que a gente vai ver essa semana, mais tranquilo um pouquinho, para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho mais essa captação de exercício de vocês, que está ficando complicado. Está devendo muito dever. Tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos e até a próxima.